Olá, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Pedro, aqui do Ministério Fluindo Reino, e nesse momento eu gostaria de te convidar a meditar comigo acerca de um tema que corriqueiramente ele volta ao debate dentro da Igreja de Cristo. Fala sobre lei e graça. Devemos anular a lei e viver somente a graça? Devemos anular todo o Velho Testamento e viver somente aquilo que está contido no Novo Testamento? E é sobre isso que nós vamos falar nessa palavra, nesse momento, em nome de Jesus. Nós iremos caminhar dentro da palavra para que possamos ter base bíblica e ensinamento bíblico, para que nós possamos juntos crescer nesse entendimento e para que possamos juntos também rejeitar todo falso ensino e toda falsa doutrina, em nome de Jesus, amém? Por isso, hoje nós vamos abrir aqui Deuteronômio, capítulo de número 4, versículo de número 1. Diz assim: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. A primeira coisa que nós temos que entender, meus amados, eu e você, hoje, nós temos uma herança que foi deixado através de Cristo Jesus. Contudo, para que nós possamos tomar posse dessa herança, eu e você devemos viver e seguir ensinamentos que o Senhor Jesus nos deixou. Naquele momento, Moisés, já no final de sua vida, em Deuteronômio, que significa o livro onde Moisés explica a lei para o povo, para que o povo possa entrar, possuir e viver dentro da promessa, Moisés ele vai explicar as leis do Senhor. Da mesma forma, para que eu e você possamos ter acesso à nossa promessa em Cristo Jesus, o Senhor Jesus também nos deixou ensinamentos onde nós devemos viver. E aqui Moisés, no versículo 2, vai dizer da seguinte forma: Nada acrescenteis à palavra que vos mando, nem diminua dela nada, para guardar os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Engraçado que essa passagem ela vai se repetir em pelo menos mais 3 vezes dentro da palavra. Ela vai se repetir em Deuteronômio 12, ela vai se repetir em Provérbios, e ela também vai se repetir em Apocalipse, capítulo de número 22, versículos 18 e 19. Ou seja, a Bíblia é um livro de continuidade, é um livro onde nós devemos entender tudo para viver a plenitude do que o Senhor quer para mim e para a sua vida. E para que nós possamos entender, nós não podemos negar, nós não podemos diminuir e nem podemos anular nada que o Senhor falou. Porque se o Senhor fala isso em Deuteronômio, que é um dos primeiros livros da Bíblia, e também fala em Apocalipse, que é o último da Bíblia, nós devemos entender algo. Tudo o que está contido aqui, do seu início ao seu final, ele é proveitoso e ele é maravilhoso como um ensinamento para mim e para a sua vida. Por isso nós não devemos de forma alguma anular o Velho Testamento e viver dentro do Novo Testamento, somente dentro do Novo Testamento. Nós devemos viver tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Em tudo na Bíblia nós podemos tirar um proveito, podemos tirar um ensino, um princípio que o Senhor quer para mim e para você, para que nós possamos viver dentro da promessa. Entenda uma coisa, se você anular, decidir viver na sua vida algo, eu vou anular agora, vou viver só dentro do Novo Testamento, vou anular todo o Velho Testamento. Deixa eu te falar, você também precisa anular Jesus Cristo. O livro de Isaías, do profeta Isaías, é um livro onde grande parte desse livro aponta para Jesus Cristo. É um livro profético que vai falar de Jesus Cristo de uma forma que poucos livros da Bíblia no Velho Testamento, ou até mesmo no Novo, eles vão convergir tanto para Jesus Cristo como o livro de Isaías. Portanto, se você decidir hoje anular o Velho Testamento, entenda que você também deve anular Jesus Cristo. Porque Jesus ele é uma resposta a diversas promessas do Senhor contidas no Velho Testamento. Portanto, se não existe uma promessa, o Senhor não tem parte com uma resposta. Logo, se você anula todo o Velho Testamento, incluindo o livro de Isaías, que é a promessa de que o Senhor, o Messias, o nosso Cristo viria, você automaticamente também deve anular a Jesus Cristo na sua vida. Vamos caminhando mais. E agora vamos ver no versículo 4. Porém vós que permaneceis fiéis ao Senhor, vosso Deus, todos hoje estão vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Moisés aqui lembra
onde em Baal-Peor, os homens do Senhor, o Senhor consumiu muitos por conta de desobediência, e aqueles que guardaram em obediência aos mandamentos do Senhor permaneceram vivos. Mas aqui eu quero chamar a atenção para você. Moisés, ele fala da seguinte forma: eu vos ensinei algo que o Senhor me passou. Você notou alguma semelhança com 1 Coríntios, quando Paulo fala, porque recebi do Senhor aquilo que também vos entreguei? Ou seja, a palavra do Senhor, os ensinos do Senhor, eles são nos confiados para que nós possamos passar para outras pessoas de geração em geração. Isso traz para mim e para você o entendimento seguinte: desde o início da Bíblia até o final, a palavra do Senhor, ela é manifesta por homens que temem, que guardam os seus mandamentos, que vivem os seus mandamentos e transmitem esses mandamentos para o Senhor. Eu vejo uma imensa semelhança na fala de Moisés com a fala de Paulo, ou seja, Moisés recebeu de Deus e continuou algo que ele recebeu do Senhor. Paulo recebeu de Cristo e continuou algo que ele recebeu. A palavra de Deus vai nos dizer que aquele que vê ao Filho também vê ao Pai. Logo, se eu vejo em Cristo uma ordenança, é algo que o Senhor passou para Cristo para que nós possamos viver. Por isso, mais uma base para que eu e você possamos entender que de maneira nenhuma nós podemos negar o Velho Testamento e deliberadamente viver apenas o Novo Testamento. Continuando, no versículo 9 a palavra vai dizer assim, Deuteronômio 4, versículo 9: tão somente guarda a ti e guarda bem a tua alma, que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da sua vida, e as faças saber aos seus filhos e aos filhos de teus filhos. Mais uma vez o Senhor vem falar para mim e para você acerca da continuidade da palavra do Senhor. A Bíblia diz para mim e para você que passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passaria sem se cumprir em sua integridade, em sua totalidade. Então entenda que tudo o que está contido na Bíblia vai se cumprir de uma forma ou de outra. Se o Senhor diz isso, eu e você não podemos anular nenhum pedaço da lei, nem da graça. Entenda algo, que quando o Senhor fala que nós devemos lembrar daquilo que os nossos olhos viram e ensinar para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, aqui nós podemos entender porque tem muitas pessoas que anulam toda a lei, todo o Velho Testamento. Entenda, para que eu e você possamos viver algo no Senhor e transmitir para outras pessoas, é necessário que os nossos olhos, ou seja, eu e você, tenhamos intimidade com o Senhor. Para que eu transmita algo de Deus para outra pessoa, eu tenho primeiramente que ter intimidade com o Senhor. Pessoas que anulam o Velho Testamento é porque não vivem em profundidade no Senhor. Muitas dessas pessoas ainda estão presas a coisas da terra, presas ao dinheiro, presas às vontades da sua carne, como aquelas pessoas que anulam a passagem de Levítico em que o Senhor condena o homossexualismo, condena a homossexualidade, né? Elas estão presas aos desejos da sua carne, por isso elas querem anular coisas, palavras do Senhor, e moldar a promessa à sua vontade. E não é Deus que molda a promessa à nossa vontade. Somos nós que somos moldados à vontade do Senhor. Por isso a palavra nos ensina que para que nós possamos compartilhar com os nossos filhos e com os filhos dos nossos filhos coisas que nós vimos no Senhor, nós temos que experimentar do Senhor. Por isso, pessoas que tendem a anular a lei são pessoas que não experimentaram a plenitude de Deus, não experimentaram a plenitude de Cristo. Hoje eu quero te convidar. Quando Jesus fala assim, os 2 maiores mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, o Senhor está nos ensinando a viver as ordenanças do Senhor. Porque quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não tenho dificuldade em abrir mão de nada da minha vida para viver a vontade do Senhor. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu estou plenamente habilitado a cumprir tudo que o Senhor me ordenar. Se o Senhor me ordenar a abrir mão de um filho, quando eu amo a Deus, eu abro mão. Se o Senhor me ordenar a ir para um lugar onde eu sei que eu vou morrer, que o final da minha caminhada é a morte, como o Senhor falou para Pedro, eu vou viver dessa forma. Por quê? Porque o meu tesouro não está na minha vida ou nos bens que eu tenho. O meu tesouro está na ordenança. O meu amor
é no Senhor. E quando eu amo ao meu irmão como a mim mesmo, eu sou capaz de abrir mão a tudo aquilo que me agrada em favor do meu irmão, para que o reino de Cristo seja edificado. Por isso, entenda algo, nós não devemos de maneira nenhuma anular o Velho Testamento. O Senhor trouxe ao meu coração algo interessante que eu quero conversar com você para que a gente possa finalizar. Assim como o Velho Testamento nos traz princípios, nos traz ensinamentos, nós devemos guardar esses ensinamentos para viver em nossas vidas. O Novo Testamento, ele nos traz a lembrança da aliança de Cristo. Quando Jesus nos ensina na Santa Ceia que nós devemos fazer aquilo em lembrança dele, o que significa essa lembrança? Viver os ensinamentos dele. Quando em Mateus 28, versículo 19, o Senhor nos diz: ide e fazer discípulo a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Entre essas coisas, o Senhor Jesus nos ensina a dar a César o que é de César e a devolver a Deus o que é de Deus. O Senhor nos ensina, o Velho Testamento nos ensina que adulterando nós pecamos. Jesus já vai nos ensinar que quando pensamos no adultério, nós já pecamos. Entenda que a graça não é um convite a viver de forma desordeira. Pelo contrário, a graça é Jesus Cristo, o Cristo perfeito, vivendo a vontade do Senhor em sua plenitude. Por que existe uma dificuldade e as pessoas tendem a anular a lei? Porque nós, seres humanos falhos, não conseguimos cumprir a vontade do Senhor como o Senhor desejava. Por isso ele enviou Jesus Cristo, para nos ensinar como cumprir essa lei da maneira correta. Por isso Jesus vai dizer o seguinte: nós, quando tomamos um tapa na cara, devemos oferecer a outra face, nós não devemos reagir. Entenda que o nível de exigência da graça, ele é muito superior ao nível de exigência da lei. Entenda que em Cristo nós temos a seguinte opção: eu posso viver naquilo que é lícito, ou em Cristo eu posso viver algo mais profundo. Existem pessoas que falam comigo assim: pastor, eu posso fumar, eu posso beber? Eu falo da seguinte forma: você pode, mas você, apegado a coisas da carne, não pode ir mais profundo em Cristo. Porque quanto mais eu renuncio de mim mesmo, mais profundo em Cristo Jesus eu vou. Entenda isso nesse dia, para que fique guardado no seu coração algo que o Senhor tem de maravilhoso para cada um de nós. Agora, para finalizar, eu gostaria de te explicar algo que o Senhor trouxe para mim. Assim como em Deuteronômio, Moisés explica toda aquela lei para que o povo pudesse tomar posse, pudesse entrar e viver na terra prometida, o Senhor trouxe ao meu entendimento da seguinte forma: o Velho Testamento é uma explicação, é uma lembrança de que o Cristo viria para que nós pudéssemos viver a vida de Cristo em nós. Assim como o povo que tomou posse da terra prometida não poderia anular Deuteronômio, os ensinamentos, as lembranças, assim como o Deuteronômio é uma lembrança para o povo sobre tudo o que o Senhor fez para que eles pudessem entrar na terra prometida, o Velho Testamento é uma lembrança de tudo aquilo que o Senhor prometeu que converge em Cristo, para que nós possamos viver a vida de Cristo em cada um de nós. Por isso hoje eu quero te convidar, para que nós possamos aqui finalizar, versículo 10, quando o Senhor me disse: reúne o povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que viver na terra e ensinar aos seus filhos. Nós ainda vivemos na terra. Nós ainda devemos guardar os mandamentos do Senhor, independente de onde eles estejam, se estejam em Gênesis, se estejam em Josué, se estejam em Abacuque, se estejam em Romanos, se estejam em Coríntios, independente de onde eles estejam, se estão contidos na palavra do Senhor, na sua integralidade, nós devemos viver, aprender com essa palavra e mais, orientar as próximas gerações da maneira correta, que é guardar os mandamentos e os ensinos do Senhor, para que essas pessoas, assim como nós, possamos em Cristo Jesus tomar posse da promessa do Senhor e viver guardando os seus mandamentos e ensinando outras pessoas a guardar os mandamentos do Senhor. Deuteronômio é a lembrança para o povo de Deus que entraria na terra prometida. O Velho Testamento é a lembrança de que a todo tempo Deus prometeu para mim e para você a vinda de Jesus Cristo, o nosso Messias. Por isso nós não podemos anular de forma alguma tudo aquilo que converge ao nosso Salvador.
Por isso, guarde essa palavra no seu coração. Decida hoje abrir mão das vontades da sua carne, porque as vontades da carne são o principal empecilho para que nós não consigamos viver a plenitude da vontade de Deus. E a plenitude da vontade de Deus se encontra de Gênesis a Apocalipse. Por isso hoje, mate mais a sua carne e viva mais a vontade do Senhor. A lei, nós precisamos entender para que nós possamos ter entendimento da plenitude da graça nas nossas vidas. A graça não é um convite a uma vida desordeira, a uma vida sem compromisso, a uma vida conforme as nossas vontades. Muito pelo contrário, a graça é um convite onde nós entendemos que vivendo da nossa forma, nós iremos ter uma vida de pecado, de sofrimento, de dor e de morte, mas vivendo da forma que Jesus viveu, ou seja, guardando todos os preceitos do Senhor e que Ele nos ensinou a guardar também, aí sim nós vamos ter uma vida de paz. A paz que não é aquela paz que o mundo nos dá, mas a paz que o Senhor Jesus nos deixou. Uma vida de abundância, de graça sobre graça, mas sobretudo de obediência e fidelidade. O Senhor nos ensina, Ele não espera de nós sacrifício, Ele espera de cada um de nós obediência à sua vontade. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com outras pessoas, siga a nossa página no Facebook, facebook.com/Fluindo Reino, se inscreva no nosso canal, YouTube/Ministério Fluindo Reino, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?